Dinheiro não compra bom gosto e pedra cara não é sinônimo de sofisticação. Aqui nesse vídeo eu vou te ajudar a entender esse mundo das pedras e dos mármores do jeito mais fácil possível de se entender. Porque cá entre nós, se até os profissionais têm dificuldade de escolher uma pedra, seja pela questão econômica ou pela questão visual, estética, e fica muito confuso. A gente tem muita variedade hoje em dia no mercado, daí a qualidade de um com o valor do outro, daí esse aqui mancha, daí esse aqui não mancha, vira uma confusão e ninguém mais entende nada. Eu separei esse vídeo em duas partes para ficar mais fácil de entender. Eu compilei 5 curiosidades que eu aprendi nessa minha pesquisa para trazer aqui para vocês, se vocês estão querendo economizar na marmoraria ou se vocês têm uma pedra dos sonhos que vocês ainda não escolheram a pedra de vocês, se vocês não sabem do custo-benefício dela ou se ela vai durar para sempre, enfim, todas as informações necessárias que vocês precisam para escolher uma pedra com bom gosto e qualidade. E para uma segunda etapa, eu trouxe aqui para vocês algumas estimativas de alguns valores de mercado das pedras mais comuns, mais tradicionais aí que a gente tem em um projeto padrão, para vocês terem uma ideia de valor, porque a gente fala em marmoraria e todo mundo fica, oh, é muito caro, pedra é a parte mais cara do projeto. De fato, é uma parte muito cara, mas a gente consegue economizar nisso também. Ah, e se você não me conhece, eu sou Luana Maísa, sou arquiteta, especialista em design e consultoria de interiores. Seja bem-vindo, sinta-se em casa na minha casa. Aqui nesse canal nós ajudamos pessoas como você que chegou até esse vídeo a se relacionarem melhor com a casa, a economizar e ter a casa tão sonhada, montar a casa do jeitinho que sempre sonhou. E sem mais delongas, vamos lá? Bom, o que deixa o orçamento das pedras tão caro? Eu trouxe para vocês 5 dicas infalíveis para minimizar o orçamento dessa parte tão assombrosa que causa calafrios em todo mundo. Bom, a primeira dica de 5 dessa primeira etapa é sobre uma mesma pedra na casa inteira. Eu prezo bastante pelo minimalismo aqui nesse canal. Eu falo bastante sobre a gente ser mais minimalista na hora das nossas escolhas, tanto na escolha dos acabamentos quanto na escolha das decorações. Então é importante que a gente crie um padrão visual e não confunda o nosso cérebro, porque esse mix de informações, essa quantidade exagerada de informações que a gente acaba criando, acaba confundindo o nosso cérebro. Ele não sabe mais o que é bonito, o que é feio, o que sabe? Em criar uma padronização em todos os ambientes da casa. Se você preferir fazer a cozinha num padrão e os banheiros em outro, não misturem todos os banheiros, sabe? Criem uma mesma linguagem em todos os banheiros, que isso vai te economizar dinheiro e tempo. Acaba economizando na mão de obra de quem vai fornecer esse material, ou seja, os marmoristas. Porque às vezes eles conseguem reaproveitar a matéria-prima numa mesma chapa. Então você fazendo em todos os banheiros a mesma pedra, ou na cozinha inteira e todos os banheiros a mesma pedra, vocês vão acabar economizando porque vai ser uma chapa só. Provavelmente eles consigam otimizar essa matéria-prima que eles vão usar para o projeto de vocês. Isso facilita muito o trabalho da marmoraria na hora da execução. A segunda dica que eu vou dar aqui para vocês é: evitem acabamentos nas pedras que exijam mais execução dos marmoristas. Esses acabamentos, eles sempre aumentam muito no valor final. O que são esses acabamentos? O rebaixo italiano, que é aquele rebaixo, eu vou deixar aqui um exemplo para vocês. É aquele rebaixo slim, eu acho ele mais bonito, eu costumo indicar nos projetos que eu faço, mas porém, entretanto, todavia, esse acabamento acaba encarecendo um pouco. Se você quer enxugar ao máximo o orçamento do seu mármore, evitem esses acabamentos mais trabalhosos, que exigem algumas máquinas específicas para as empresas de marmoraria, que às vezes nem todas têm, daí eles demandam, delegam, isso acaba encarecendo a parte da mão de obra dele. A terceira dica é sobre o tamanho ou a existência ou não dos frontões. Frontão é aquele acabamento que a gente coloca ao redor da pia, ou da pia da cozinha, ou do banheiro, enfim, aquele acabamento que a gente tem acima da bancada. Coloca para não começar a entrar água ali, para impermeabilizar, enfim, pra gente criar esse acabamento. Luana, eu tô com meu dinheiro contado, eu não posso mais gastar R$1 a mais. Dá pra gente economizar, faz um bom acabamento ali, veda tudo certinho com silicone, faz uma pintura que tenha resistência à água. No primeiro momento ele vai aguentar. Dá um acabamento mais slim, fica bem chique. Porém, no longo prazo não é muito legal, porque querendo ou não, se a gente parar pra pensar, esse frontão ele tem o mesmo comprimento do que a parte da bancada. Então eles precisam fazer uma segunda chapa
se ainda não sobrou dessa da bancada, eles precisam de uma segunda chapa, então eles têm que cortar uma nova chapa e isso acaba encarecendo o projeto. Até mesmo usar um revestimento que acaba saindo mais barato do que colocar uma segunda pedra ali. A quarta dica é sobre acabamento interno de bancada ou cascata de ilha. Cascata de ilha é quando vocês veem aquelas ilhas centrais ou até mesmo laterais que a gente coloca a pedra. Eu vou deixar um exemplo aqui para mostrar para vocês como que é. Mas é que a gente coloca a pedra na horizontal e na vertical também. Essa vertical acaba encarecendo. Se a ideia é você economizar, é uma ideia você tirar essa parte do acabamento ali e fazer mesmo um mármore. Eu sei que é parte do projeto, parte da estética que o arquiteto projetou para você, mas essa parte aqui vai encarecer porque é uma segunda bancada, né? Você tá fazendo um E. A parte do acabamento interno, porque às vezes a gente faz essas bancadas que a gente envelopa, né? A parte do balcão central ou lateral e a gente envelopa ele inteiro. Mas cada orçamento é cada orçamento, então vale a pena você repensar se faz muito sentido para você ou se você pode renunciar a essa parte. E a quinta dica, se você quer um custo-benefício, é optar por uma pedra nacional. Normalmente os granitos brasileiros, eles têm uma boa durabilidade. Muita gente tem esse preconceito de que granito não é sofisticado, porque o mármore é mais sofisticado, que traumatizou da granito da casa da avó, que era todo pintadinho, que era feio, não sei o que. Muita gente tem esse preconceito, mas hoje em dia a gente tem uma infinidade maravilhosa de granitos aí no mercado que encaixam muito bem nas soluções que a gente precisa. A durabilidade do granito, sim, é uma das melhores. Não adianta, granito, é uma pedra brasileira, a gente valoriza a nossa cultura local. Vale pensar, sim, nos granitos. E agora, na segunda etapa, eu vou mostrar pra vocês alguns granitos que a gente pode usar e a gente consegue otimizar e inserir eles num projeto mais sofisticado. E muita gente não tem conhecimento ainda, ficam presos, atolados nas pedras tão tradicionais, polidas, enfim, e esquecem que a gente pode ter uma variedade enorme de criatividade na hora de projetar e oferecer essas soluções para os clientes. Então, na segunda etapa agora, eu vou dar para vocês algumas estimativas de alguns exemplos sobre os granitos, os mármores. Vou fazer um comparativo com vocês aqui em tempo real, mostrar para vocês um pouco de diferença de preço, quais acabamentos a gente consegue usar e tudo mais que envolve esse mundo das pedras. Vamos lá? Bom, eu trouxe aqui para vocês pro meu computador estimativas que a gente tem de pedras tanto para cozinha quanto para banheiro. Eu encontrei alguns valores de algumas, outras vocês conseguem fazer orçamento em qualquer marmoraria, que é muito fácil de encontrar, mas eu já digo para vocês, elas são umas das mais baratas, então vocês encontram em qualquer marmoraria mesmo. Para cozinha, a parte das pedras pretas. Eu normalmente costumo setorizá-las para os meus clientes, ou pedra branca ou pedra preta. As duas ficam muito bonitas, tanto com materiais mais amadeirados quanto materiais lisos, né, os claros. Então a gente aqui tem duas opções. A primeira pedra que eu separei aqui é a que eu mais uso de todas, eu acho a mais sofisticada, inclusive tem na casa nova da Boca Rosa. É uma opção muito sofisticada pra gente escolher, tá vendo? A gente, né, tem na casa dos famosos. É a pedra São Gabriel escovada. Provavelmente você aí que está falando comigo já viu uma pedra São Gabriel polida na casa de algum parente, até na própria casa pode ser que já tivesse. Vale a pena vocês verem em mãos, irem até uma marmoraria e pegar na mão e sentir o toque, né, pra ver se vocês vão gostar, enfim. Mas essa é a pedra que eu mais costumo indicar para meus clientes de todas. É um dos melhores custos-benefícios que eu já encontrei aí na parte dos mármores, então é uma das que eu mais gosto de indicar, por isso que estou tomando um pouco mais de tempo para falar dela. Ó, aqui a gente consegue ver, é um granito São Gabriel, ele um pouco mais escovado, né? Ele não é levigado, é escovado. A gente tem flameado, levigado, polido. Essa que eu costumo indicar é a escovada, ela ainda tem um pouco das imperfeições ali da pedra, mas ela tem um acabamento um pouco mais liso. Ali, como vocês podem ver no backsplash, onde tem na frente do fogão, é uma parte mais polida. Não gostei, mas tudo bem. Não é projeto meu, né? Eu não gosto desses puxadores também, só cá entre nós. Aqui uma segunda opção, ali vocês conseguem ver muito bem a parte do acabamento que fica. Olha como dá um acabamento mais chique esse fosco.
tá vendo? Ai, olha, cara da riqueza. A parte do couros, que é esse um pouco mais rajado, então eu não achei uma referência bonita pra trazer pra vocês. Essa aqui eu não achei, eu achei ela bem brega, mas eu acho que esses rajados, assim, dão um toque mais especial, então se você gosta de uma pegada mais assim, vale a pena ir do couros escovado, que ele ainda é um valor um pouco mais custo-benefício do que os próprios mármores. E o granito Via Láctea, que também é bem conhecido por aí, que também tem uns rajados, e ele é um granito, então o valor dele é um pouco mais acessível, por ser encontrado mais facilmente. Então eu posso estar falando alguma besteira aqui. Se você entende mais de pedra do que eu, deixa aqui nos comentários, a gente pode até fazer um vídeo juntos. A parte aqui de rajados, enfim, eu acho que ela chega mais próximo de um mármore. Se você tem o sonho de ter um mármore na sua casa, você pode seguir numa pegada assim. Vai ter uma durabilidade boa, não vai manchar com tanta facilidade como o mármore e ainda é um custo-benefício bom. Essa é a referência que eu confesso pra vocês que eu achei ela um pouco mais bonita, tá? Então eu só talvez não faria a cuba assim sobreposta, porque eu sei que fica entrando água ali. Não entrando, mas fica acumulando água ali e não sai. Enfim, isso é uma chatice minha. Eu já falei aqui no vídeo sobre cozinha. Se você viu esse vídeo sobre cozinhas, você vai saber do que eu estou falando. E agora sobre os brancos. Nos brancos eu já tenho sobre os valores, então eu vou poder passar pra vocês o valor que a gente vai ter de projeto de base. Uma bancada de aproximadamente 2,90 por 60 centímetros. Então é os valores de um tamanho padrão. Lembrando que esses valores aqui eu tirei de estimativa aqui do sul do país. Pode ser que pro norte, nordeste, centro-oeste mude um pouco. Sul do país é esse valor, mas acredito eu que não destoe tanto. Então sobre os brancos a gente tem o branco siena, que é um charme lindíssimo e é mais conhecido, mais popular entre os brancos, o granito branco siena. Aproximadamente 2,90 metros, ele entra numa faixa de 4.400, 4.500. Então é mais ou menos por esse valor aí. Ele tem essa pegada um pouco mais bege, né? É lindo. O branco Ceará, que eu não encontrei uma foto bonita, vocês vão me perdoar. Ele é mais parecido com o branco siena, mas ele tem essas pintinhas mais fortes, assim. Bem usado também em banheiros, então banheiro e cozinha é bastante usado. E a lavanderia, eu vejo bastante em lavanderia esse branco siena. Então, sabendo usar, a gente consegue usar qualquer tipo de pedra, tá? O branco Ceará, nesse mesmo padrão de projeto, ele é mais ou menos o mesmo valor que o branco siena, então ele entraria numa faixa de 4.890 a 5.000 reais. Pode ser que alguns de vocês se assustem com os valores que eu tô passando aqui, tá? Mas essa é a realidade do país onde a gente mora. Então, a parte de pedras de marmoraria é realmente um pouco mais cara, num projeto num todo, né? Mas estou aqui para ajudar vocês. Então essa é a parte dos brancos, dos granitos brancos, tá? Que eu usaria em cozinhas. Essa parte de cozinhas, eles têm uma durabilidade um pouco maior. Eles têm que ter uma impermeabilização, eles têm que ter um tratamento necessário, até mesmo os pretos, tá? Pretos e brancos, mas funcionam muito bem e a durabilidade é muito boa. Eles não são tão porosos como os mármores, mas eles ainda podem ter sua certa porosidade por ser um material natural. Os mármores, tão conhecidos mármores, tão requisitados mármores, que eu não sei porquê, porque eu nunca tive essa tara que a galera tem por mármore. Mas enfim, eu entendo vocês, tá tudo bem, cada um tem seu sonho. Eu sonho com uma poltrona mole, tem gente que nem sabe o que é uma poltrona mole, e não sonho com uma pedra ou um mármore, né? Então, ossos do ofício. Primeiro começando pelo Michelangelo Nuvolto, que é um dos mais conhecidos também por esse rajado meio dourado, meio cinza, enfim. Trouxe aqui ele de base pra mostrar pra vocês qual que é o valor que essa marmoraria onde eu estimei chegaria de valor do Michelangelo Nuvolto no mesmo padrão daqueles granitos que eu fiz lá em cima. E esse Michelangelo, ele chegaria em 8.500, então vocês podem ver que já é o valor dobrado dos granitos que eu passei anteriormente. A gente consegue já perceber por aí que os mármores, eles são um pouco mais requisitados sim, porque alguns mármores a gente não tem no Brasil, a maioria é importado, então acaba tendo o custo da importação também, né? E o Calacata italiano, que é um charme lindíssimo, mais refinado do que o Michelangelo Nuvolto, já entraria em 29.700, então ele é muito caro, é um dos mais caros que eu encontrei aqui na minha pesquisa. Eu sei que tem muito mais caros, mas
nessa faixa de preço, nesse padrão, é o valor que eu encontrei. Bom, quartzito, que já não é uma terceira categoria, né? Granito, mármore, sintéticos, quartzito. Eu não vou explicar aqui, não vou me aprofundar tanto nas categorias, mas eu trouxe pra vocês verem que existem essas opções também. Isso já é assunto para um outro vídeo, que se vocês quiserem eu posso pesquisar melhor, a gente pode conversar melhor sobre esse assunto. No quartzito a gente tem o Perla Santana, que é muito conhecido, muito difundido mesmo aqui no Brasil, e ele entraria numa faixa de 8 mil reais. Ele já entra numa pegada um pouco mais parecida com os mármores do que dos granitos, mas a durabilidade do quartzito é muito boa, então vale a pena. Se vocês gostam dessa estética, um pouco mais rajada, um pouco mais, né, chame mais atenção, vale a pena vocês pesquisarem sim. O Perla Santana ele é bem usado em casas, escada, em banheiro, enfim. Então eu não gosto muito, mas é opinião pessoal mesmo. Acho que vale a pena vocês acharem o estilo de vocês, o gosto de vocês, é algo que se encaixe no gosto de vocês. O Mont Blanc, que é lindíssimo, que também é um quartzito, entraria numa faixa de 8.500. Ele entra numa pegada um pouco mais mármore também, com esses rajados. Se fosse pra escolher algo parecido com mármore, eu iria no Mont Blanc. Ele é, olha, lindíssimo. Ele tem uma pegada ainda meio... Eu não sei se é por causa da foto que eu peguei, mas ele tem uma pegada um pouco mais sofisticada, mais minimalista, sabe? Assim, se eu quisesse gastar numa pedra, eu iria pelo Mont Blanc. Porque dependendo do lote, isso também tem, tá? Dependendo do lote que você pega, olha, você tira sorte grande. Porque a pedra natural, ela tem um desenho próprio, assim, porque essa foi desenhado por Deus, assim, porque ela tem uma, sabe? O material natural em si, ele tem essa característica, né? De ser... Cada acabamento que a gente pega, ele é único. Acho que essa é a maior graça de todas as pedras que a gente tem. E a gente chega na parte dos sintéticos, que está tão difundida por aí e que todo mundo diz, porque não mancha, porque não sei o que. Não sonhada pedra branca, pedra toda branca, enfim, a gente tem quartzo por aí, quartzo chinês, que é um sintético e que, olha, por muitas vezes ele vale muito a pena. Mas tem que pensar bem, tá? Quartzo chinês, que no mesmo padrão que eu tinha escolhido anteriormente, iria numa faixa de 7.440. Essa é a faixa de preço, tá? Então pode variar tanto para mais quanto para menos. Eu tenho certeza que esse revestimento que tem aqui atrás, eu tenho certeza que ele é um porcelanato, tá? Que não é uma pedra. Mas foquem na pedra aqui que corre da lavanderia até a bancada da cozinha. Vou agora dar um testemunho real. No escritório que eu trabalhava, a gente tinha um quartzo chinês e ele amarelou com o tempo. Então é um risco que se corre. Se você tem o sonho da pedra branca, vai fundo, você não vai se arrepender. A gente tem também os Dectons, que são os chiquérrimos. Decton normalmente é uma pedra sintética, né? E ela tem uma durabilidade muito boa. Por ser um mármore sintético, ele não amarela, porque ele já tem uma tecnologia diferente do chinês. Ele também tem um valor agregado um pouco maior por exemplo, desse padrão que eu encontrei aqui, ele é mais do que o dobro dos granitos, por exemplo. Ele já entra numa faixa de 10 mil. Então ele já tem um valor agregado um pouco mais alto, mas dura pra sempre. Você não vai ficar nunca vai perder. Esse aqui, o branco é o Rio Branco, o Decton, visualmente. Silestone, que também é da mesma pegada da Cosentino, que é da Decton, que é o Decton, e a gente tem o Blanco Zeus. A Silestone e Decton são ali a elite da parte das pedras, tá? Então, das pedras sintéticas. Então, normalmente estão em casas mais refinadas. O Silestone e o Blanco Zeus, como vocês podem ver, tá com o valor, tipo, triplicado do de um granito. E entende-se que a tecnologia agregada é muito maior. Tem uns 13 mil de orçamento para esse padrão que eu encontrei. Essas foram as dicas sobre pedras que eu trouxe aqui pra vocês. Eu tenho disponível também uma consultoria. Eu vou deixar um formulário aqui embaixo que vai direto pro link da minha consultoria. E nessa consultoria eu pego na mão de vocês e ajudo vocês a montarem o espaço que vocês estão planejando ou que vocês pensam em planejar, ou se vocês já têm algo pronto e querem dar uma melhorada. Se você ainda não é inscrito nesse canal e gostou dessas dicas, aproveita aqui para se inscrever, curte esse vídeo, ativa aqui o sininho das notificações para nunca perder nenhum conteúdo parecido com esse. Me segue lá no Instagram, que eu sei que você vai gostar dos conteúdos que eu trago por lá também, que são muito parecidos com os daqui. Eu mostro minha rotina, mostro sobre os projetos que eu estou tocando no momento. Foi um prazer receber você aqui na minha casa e eu te vejo na próxima. Tchau!